Eu falei, o que é medicina de precisão? Ela falou que tinha a ver com a genética. Aí eu falei, tá, então quer dizer que quase tudo que às vezes a gente trata de uma maneira genérica cai por terra, né? Porque a partir do momento que cada um é realmente de um jeito, e às vezes você precisa de mais carbo na tua dieta, ou talvez você não precise de 7, você precisa de 9 horas de sono, ou talvez não adianta você fazer 20 minutos de atividade física, você precisa de 40, realmente passa a ser tudo super personalizado. Exatamente, você matou a charada, né? É nesse momento que a gente está hoje na medicina, né? É interessante você falar de treino, porque eu tenho uma mutação no gene que faz eu ter que treinar 2 vezes mais do que a média das pessoas. Ah, é? Então, Olha que louco. Isso pra você ter o mesmo resultado? Para eu ter o mesmo resultado. Um gene chamado FTO, bem estudado na população brasileira, inclusive. Uhum. Então, exatamente, né? Essas características. Né? Então, a gente está saindo hoje. Nunca vai sair, na verdade, né? Mas a gente está mudando um pouco a medicina, que era uma medicina baseada em evidências, só que evidências para a média das pessoas, né? Então, você vê as grandes publicações hoje, né? E do passado recente, e que regem, né, a nossa medicina, elas são baseadas em evidências para todo mundo. Então, a evidência é que, sei lá, ômega 3 faz bem para a população brasileira. Esse estudo deu inconclusivo, por exemplo. Então, para a média da população deu inconclusivo. Então não vamos prescrever. Mas se você tiver uma mutação na FADS1, que é um gene que transforma ômega 3 em DHA e EPA, você transforma menos, cara, o ômega 3 para você vai salvar seu coração, por exemplo. Uau. Tá entendendo? Uhum. Então, isso é medicina de precisão. É você usar esses algoritmos a favor do paciente. E principalmente fazer o paciente ter autoconhecimento biológico. Porque para mim, o que me interessa eu ter essa informação como médico do paciente só? Nada, eu vou prescrever e eu vou deixar ele refém de um suplemento. Agora, quando ele aprende que ele precisa realmente daquela vitamina, daquele nutriente, ou que ele precisa treinar mais mesmo, né? Então, e eu acho engraçado isso, porque assim, eu tenho muitos polimorfismos, muitos genes relacionados a aumento de risco de várias doenças, como Alzheimer, como síndrome do intestino irritável, como obesidade mesmo, né? Eu faço parte de 15% da população que tem mutação no FTO, então o gene do gordinho mesmo, só que o meu fenótipo não é gordinho. Pelo menos não parece aqui que eu tô gordinho, né? eu ainda não tive sobrepeso, né? Eu ainda não desenvolvi. Tá. Porque, óbvio, desde pequeno, né, eu me preocupo, né? Eu tô num ambiente que me favoreceu também, de esporte e tudo mais. Na faculdade eu sempre fui mais ligado nisso. E depois, quando eu conheci minha genética, eu falei, ferrou, era aquilo mesmo. Graças a Deus que eu já tava num ambiente. E para vocês entenderem também o impacto do ambiente, né? Então, muito se fala hoje de genética. Nossa, aquela doença ela foi muito determinante pelos genes. Mas, generalizando, 33% das doenças têm influência genética, do genótipo. 33% é influência do ambiente no qual você está inserido e 33% é do teu estilo de vida, ou seja, o que você está fazendo naquele ambiente. Então, se você somar o estilo de vida e o ambiente, ela é mais relevante ainda do que o genótipo, que é o que aconteceu comigo. Legal. Se o genótipo fosse muito influente, no meu caso, e eu tenho o pior gene para ganhar peso, por exemplo, vocês estariam falando com uma pessoa mais bochechuda aqui no mínimo. Mas não é isso que acontece. Legal. Então você consegue modular, né, esses genes. É o que a gente chama de epigenética, né?